Olá a todos, vamos iniciar aqui mais uma sequência de resoluções de questão da Sesgran Rio, né? Hoje pelo curso aqui Caveira de Concreto, sobre engenharia civil, né? Também temos nas plataformas Reforma Fácil e Trollagem Construtiva no YouTube, assim como no TikTok também. E a gente vai continuar pela plataforma do Que Concurso, para a gente poder estar falando agora sobre orçamento, né? E que é interessante porque é um tema que cai bastante em prova. E vamos iniciar agora uma sequência, né? Nós temos aqui uma sequência de questões, são 4 questões, e a banca ela gosta muito de fazer, né? De estar seguindo uma logística assim de sequência de questões, né? E tipo, coloca ali, já dá para perceber, e a gente vai desenvolvendo o raciocínio, e uma questão está ligada à outra, e outra questão está ligada à outra, e é muito importante a gente estar compreendendo essa banca aí, né? Vamos começar aqui então, uma sequência aqui de questões que começa aqui assim. Considerando as informações a seguir para responder as questões. Os seguintes dados são de uma obra composta do serviço S1, S2 e S3, conforme a seguir. O valor total da obra é R$ 160 mil. Aí a gente tem aqui a representação financeira do serviço, né? Uma obra, ela é lógica, ela é composta por serviço. E aí nós temos essa composição de cada serviço, de como vai funcionar essa questão de cada serviço, né? Em relação a essa composição do valor total da obra. Então o que a gente entende nessa questão é que o serviço 1, ele é responsável por 12,5% do valor total da obra. O serviço 2 é responsável por 62,5% do valor total da obra. E o S3, o serviço 3, é responsável por 25% do valor total da obra. As quantidades físicas totais a serem executadas no serviço, por serviço. Aí, o serviço ele tem uma quantidade física, ou seja, essa realização, né? Aqui não está dizendo o que é, mas a gente vai entendendo. Uma realização total desse serviço. Aqui, o S1 ele vai ser realizado em 100 metros cúbicos, o S2 em 1.000 metros quadrados e o S3 em 80 quilogramas. Isso aí é a composição física, né? A quantidade física total desse serviço. Então, o S1 ele é responsável por 12,5%, né, desse valor total da obra. Porém, o S1 completo, ele é referente a 100 metros cúbicos, né? O S2, ele é responsável por 62,5% do valor total da obra, porém o S2 completo, que é o S2 completo, eles são 1.000 metros quadrados, ou seja, o que está completo é essa quantidade, né? Então, e o S3, ele é responsável por 25% do valor total da obra, porém, o S3 é equivalente a 80 quilogramas, né? O S1 é equivalente a 100 metros cúbicos, o S2 é equivalente a 1.000 metros quadrados. Isso é para a gente começar a entender a questão. E aí, nós temos agora a composição unitária, os quadros das composições, e nós temos aqui, em relação à composição unitária, presta atenção, se nós estamos falando de composição unitária, né, porque tem muita gente que tem dúvida nisso, nós estamos falando agora de uma parte disso tudo. Se nós temos aqui o S1 como 100 metros cúbicos, né, a composição unitária desse S1, ou seja, referente a 1 metro cúbico, ou seja, a banca gosta de colocar 1 metro cúbico, mas é como se fosse a referência. A referência de unidade seria metro cúbico, né, numa questão de composição unitária de cada serviço, né? Então, dentro de cada serviço, nós vamos ter insumos. Aí, além do serviço, nós temos insumos. Então, tem um encadeamento de situações nessas questões, né? No serviço 1,
nós temos a composição unitária de 1 metro cúbico, mas, na verdade, o S1 são 100 metros cúbicos a totalidade dele. No S1, nós temos o quadro de composição unitária de 1 metro cúbico, onde nós temos os seguintes insumos. Insumo 1, insumo 2, insumo 3, insumo 4, insumo 5. Aqui no quadro, né, não precisa ser falado, né? Aqui a gente vai observando o metro cúbico. E dentro desse quadro nós temos as unidades de cada insumo, né? Metro cúbico, metro quadrado, quilograma, hora e hora. Como também nós temos os índices, né? Ou seja, a quantidade necessária de cada insumo desse, né? Para essa questão. Nós temos os índices 2, 20, 40, 2 e 2. E aí nós temos a porcentagem total do serviço, né? Então aqui nós temos o seguinte, que o insumo 1 é responsável agora por 10%, né? O insumo 1 equivale a 10% do serviço 1. O insumo 2 equivale a 40% do serviço 1. O insumo 3 equivale a 40% do serviço 1. O insumo 4 equivale a 5% do serviço 1. E o insumo 5 equivale a 5% do insumo 1. Perdão, do serviço 1. Tudo isso equivale a essas porcentagens do serviço 1. Então, e o serviço 1 equivale a 12,5% do valor total da obra. Olha só, é uma coisa encadeada em outra coisa. Para explicar melhor essa questão, eu vou fazer ela em outros vídeos mais, certo? Aqui vai ter o serviço 2, que vai ser analisado depois, porque vai ser de outras questões, e o serviço 3 também. Eu vou deixar aqui por enquanto, porque a matéria dessa questão, né, o objeto dessa questão é o serviço 1. Aí ele deu dados complementares. Os preços unitários dos serviços que pertencem a mais de um serviço são os mesmos insumos, os valores de X e Y devem ser obtidos a partir de dados fornecidos, né? Os serviços são compostos exclusivamente pelos insumos informados. Então aí vem, considere exclusivamente o preço unitário de cada serviço S1, do serviço 1. O insumo de maior custo unitário é o. Aí nós temos aqui, nós vamos voltar aqui no serviço 1. E aqui a gente vai começar a fazer análises, né? Ele só está perguntando o insumo de maior preço unitário. Aqui poderia ter sido feito de uma forma bem rápida, por uma questão meio que até de lógica. Mas a gente vai começar a trabalhar não com essa... Vamos trabalhar no formal e depois eu vou falar de uma forma que poderia ser lógica muito rápida mesmo. Tá? Eu vou falar a parte formal primeiro de como seria construído isso daí. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem que entender o seguinte: o serviço 1, ele é, né, responsável por 12,5% do valor total da obra. O que seria 12,5%? Se 25% é um quarto, seria um quarto, né? Se 25% seria um quarto, 12,5% não é metade de um quarto? Então não seria um quarto dividido por 2, ou um quarto vezes 1,5? 12,5% é um oitavo, certo? Só para a gente facilitar. Um oitavo do serviço, do valor total da obra, seria 160 mil, o valor total da obra, vezes um oitavo. E quanto seria 160 mil vezes um oitavo? Não é a mesma coisa que de 160 mil dividido por 8? Então nós teríamos, olha só como é que é fácil. 160 mil vezes 12,5 é a mesma coisa de 160 mil dividido por 8. 160 mil dividido por 8, a gente vai ter, então, né,
a gente vai ter, nós vamos ter, então, 160 mil dividido por 8, 20 mil reais. Esse é o valor do S1. O total do valor do S1 é 20 mil reais. 160 mil dividido por 8. Tendo o total do valor de S1 como 20 mil reais, né, o que a gente vai começar a trabalhar agora? O S1, ele não é, ele é 20 mil reais, beleza. Né? O total do valor de S1 é 20 mil reais. Mas a quantidade física total, ou seja, o S1 não é equivalente a 100 metros cúbicos? Se o S1 é equivalente a 100 metros cúbicos, né? Para a gente achar 1 metro cúbico, seria 20 mil reais dividido por 100, né? Porque 20 mil reais seria esses 100 metros cúbicos. E a gente está querendo achar uma unidade, 1 metro cúbico. E para isso, a gente teria 20 mil dividido por 100, né? Nós teríamos aí, né, 200. 20 mil dividido por 10 daria 2.000. 20 mil dividido por 100, nós teríamos 200 reais, né? E para 1 metro cúbico, né? E aí vem a pergunta. Considerando exclusivamente R$200, 1 metro cúbico do serviço total de S1, de 1 metro cúbico. A pergunta é, considerando exclusivamente o preço unitário de cada insumo no serviço S1, o insumo de maior custo unitário é o... Aí agora a gente vai para uma outra análise. Nós vamos para uma outra análise, que é o seguinte. Agora a gente vai começar a trabalhar a lógica de índice, porcentagem de valor. Para eu estar trabalhando aqui, o que eu vou fazer? Certo? Pela lógica, eu tenho que dividir essas porcentagens, né, de valor multiplicado pelo que eu encontrei em reais para 1 metro cúbico, pelo índice. Por quê? Presta atenção. Como ele está perguntando, a pergunta dele é a seguinte. Ele está querendo saber o insumo de maior custo. Quando a gente trabalha com custo, né, por uma questão de lógica, a gente trabalha com custo relacionado à quantidade gasta. Ou seja, eu preciso, índice aqui, ó, é a quantidade gasta de um determinado insumo. Eu tenho dois índices aqui no caso. O metro cúbico seria assim, por exemplo, 2 metros cúbicos de, sei lá, de cimento, por exemplo, ou outro material. Aí, metro quadrado, 20 metros quadrados de um outro material, 40 quilogramas, daí vai. Claro que quanto menor esse índice, mais caro vai ser dentro de uma determinada escala, né, o material. Por quê? Por exemplo, se eu gasto um índice, um metro cúbico, né, de material, né, de um determinado material, ele vai equivaler a 10%, né? Imagina só se fosse 20. Ou seja, ele equivaleria a 10 vezes menos o preço, porque eu estou gastando o material, pouco material, para ele equivaler a essa porcentagem dentro do insumo. Não sei se deu para ficar muito bem claro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por esse índice aqui. Eu vou dividir por esse índice aqui, eu vou dividir por esse índice aqui. Por exemplo, o I3, esse insumo 3, ele tem uma quantidade muito maior gasta de material do que o I2. Então, com certeza, a precificação desse 3 vai ser menor. Porque mais também está relacionada à questão da porcentagem. Então, tá tudo correlacionado. Se eu gastasse 40 para 99% de S1, então eu teria que fazer essa relação lógica, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai multiplicar, né? A gente vai primeiramente a gente vai
encontrar, não é, a quantidade dividida pelo insumo. Ou seja, eu tenho 200 é o valor total de 1 metro cúbico de S1. Eu vou dividir 200 por 2. Vai dar o quê? Vai dar 100. Né? Eu vou dividir por 200 por 20. Né? E aí vai dar 10. Vou dividir 200 por 40, vai dar 5. Vou dividir 200 por 2, vai dar 100. E vou dividir 200 por 2, que vai dar 100 também. Bom, aqui a gente já viu esse primeiro passo. Agora a gente vai ver a equivalência de porcentagem para a gente poder analisar a lógica de quanto é cada insumo. Né? Então, 10% aqui seria 10% de 200 dividido por 2. 10% de 100 seria 10. Né? 40% de quê? Né? De 200 dividido por 20. 200 dividido por 20, né? Vai dar aí 10. 40% vai dar 4. Né? 40% de 200 dividido por 40. Entendeu? 40% de 200 dividido por 40, 200 dividido por 40, né, vai dar 5, e 40% de 5 é 2. Então, nisso aqui, a gente já vai vendo que, ó, 5% de 200 dividido por 2. Né? Então, aqui a gente já vai vendo 5% de 200 dividido por 2, 200 dividido por 2 é 100, 5% de 100 seria 5, e também 5 aqui. Como aqui essa relação toda deu 10, né? Que seria o I1, 10% de 200 dividido por 2. 200 dividido por 2, não é? A gente tem nós temos aí 100, e 10% de 100 seria 10. Esse daqui foi o maior, o maior valor encontrado. E aqui a gente pode analisar o seguinte, que 200 dividido por 2 é 100, e esse daqui é 10%. 10 equivale a 10% do valor total de S1. 10% do valor total de S1. Então está relacionado. Ele é um insumo que é utilizado pouca matéria dele, 2, né, uma quantidade deste insumo pequena, e mesmo assim ele equivale a 10% do valor total de S1, entendeu? Aqui, ó, por exemplo, o I4 e I5, ó, é 2 também, mas ele equivale a metade do valor total de S1 quando comparado com o I1. Aqui, ó, eu tenho 20, um índice de 20, eu tenho 40%, mas eu tenho um índice de 20, ou seja, eu tenho uma quantidade de material e 2 muito grande. Isso faz com que o material, então, nessa quantidade, balanceada pela lógica, seja mais barato dentro dessa razão se comparado a I1. O I3 também, mais barato ainda, né? Porque eu tenho 40, uma quantidade de material muito maior usada. E é isso. Beleza? Então, a resposta aqui, eu tenho que o I1, que vai me dar 10%, né? 10 reais, né? É o material. É o material que foi o mais caro dessa lógica aí. Vamos continuar no próximo vídeo aí para uma outra questão.